Há momentos em que a vida nos faz plantar em terreno seco, com o coração apertado e as mãos trêmulas. Plantamos sem garantias, sem aplausos, e muitas vezes com lágrimas escorrendo no rosto. O Salmo 126:5 nos revela uma promessa eterna. O choro do justo não é em vão. Ele se transforma em semente diante de Deus. Cada lágrima derramada em meio à obediência, à fidelidade, à espera, é recebida por aquele que vê o invisível. E essa semente, mesmo molhada pela dor, florescerá em tempo certo. E não apenas como uma simples colheita, mas como júbilo, como celebração da fidelidade divina. Neste vídeo, vamos caminhar por 15 verdades que revelam o valor espiritual da dor, a beleza escondida no processo e o poder de Deus em transformar pranto em colheita abundante. Sim, quem semeia chorando, colherá com alegria. Essa é a promessa. Esse é o caminho. O mundo costuma enxergar as lágrimas como sinal de derrota, fraqueza ou descontrole. Mas diante de Deus, o choro tem um significado totalmente diferente. Ele é a expressão de rendição, intimidade e confiança. Só derrama lágrimas diante de Deus quem crê que Ele está ouvindo, quem tem fé suficiente para se abrir e revelar a dor sem máscaras. O Salmo 126:5 mostra que há uma colheita prometida para quem tem coragem de semear, mesmo com o coração quebrado. E essas lágrimas, longe de serem inúteis, se tornam sementes vivas que Deus rega com sua graça. A colheita virá, não apenas de superação, mas de júbilo, porque há honra para quem permanece, a vitória para quem confia chorando. As lágrimas da fé são preciosas aos olhos do Senhor. Elas não são o fim do caminho, mas o começo da transformação. Deus vê, guarda e responde a cada uma. Nem toda semeadura é feita com força. Às vezes você planta com as mãos trêmulas, com o coração cansado, sem saber se terá forças para colher depois. Mas é justamente nesse terreno de dor, de incertezas e lágrimas que Deus opera os seus maiores milagres. O que o mundo despreza como fraqueza, Deus transforma em solo fértil. A semente plantada com lágrimas é a que mais frutifica, porque ela carrega dentro de si um peso sagrado. A renúncia, a perseverança, a fé. Quando você continua acreditando mesmo sem ver, continua plantando mesmo sem resultados, você está dizendo ao céu: eu confio mesmo sem entender. E Deus honra esse tipo de fé. O que é molhado pelo teu choro será regado pela fidelidade dele. E em tempo oportuno, o que nasceu da tua dor florescerá em alegria. É difícil entender o propósito do choro quando estamos no meio da dor. O coração aperta, a alma se cala, e a pergunta que ecoa é: por quê? Mas o Salmo 126:5 nos lembra que a fase da lágrima é apenas uma parte do processo, não o fim da história. Deus está escrevendo algo maior, mesmo quando tudo parece confuso. As lágrimas não são desperdício, são preparo. É no tempo do choro que Deus alinha os sentimentos, fortalece a fé, limpa o coração e gera maturidade espiritual. Cada gota que cai é contada, recolhida e transformada em promessa. O que hoje parece ser um momento de luto, amanhã será lembrado como o início de uma nova estação. A noite pode ser longa, mas amanhã trará alegria. Não desista no meio do processo. Deus ainda está trabalhando nos bastidores da sua dor. O que hoje te faz chorar pode ser exatamente o que amanhã será a base do teu testemunho. As lágrimas que escorrem agora não serão esquecidas. Deus não ignora a dor do justo, pelo contrário. Ele transforma o sofrimento em plataforma para revelar sua fidelidade. O Salmo 126:5 revela que existe um tempo certo em que o que foi plantado com dor será colhido com alegria. E essa colheita se manifestará também através da sua história. Aquilo que hoje parece injusto, pesado e solitário se tornará uma narrativa de vitória que vai alcançar outras vidas. Deus não desperdiça dor. Ele converte sofrimento em cura, tristeza em força, angústia em empatia. Quando chegar o tempo da colheita,
o que você viveu será inspiração para outros. E então você entenderá que cada lágrima teve um propósito maior do que você imaginava. Semeadura é, por definição, um ato de fé. Ninguém planta sem acreditar que algo vai florescer. Mas semear com lágrimas exige um tipo especial de coragem, aquela que permanece mesmo quando o coração está em pedaços. O Salmo 126:5 fala desses que não pararam por causa da dor. Eles não negaram o sofrimento, mas também não deixaram que ele os paralisasse. Continuaram caminhando, mesmo chorando. Continuaram servindo, mesmo machucados. Isso é fé autêntica. Plantar mesmo sem ver, confiar mesmo sem entender. Deus honra esse tipo de obediência silenciosa. Ele vê quando você escolhe não desistir, mesmo exausto. E a colheita virá, não por força humana, mas por fidelidade divina. Porque o céu nunca ignora uma semente plantada com fé e lágrimas. E quem semeia chorando colhe com júbilo, porque sabe o preço que pagou para continuar. Um dos maiores desafios da fé é esperar. Quando semeamos com lágrimas, desejamos que a resposta de Deus seja rápida, que a dor passe logo, que os frutos apareçam sem demora. Mas a verdade é que Deus trabalha em outra dimensão. Ele opera no tempo certo, não no nosso tempo. E isso não significa que ele esqueceu. Significa que a colheita está sendo preparada com detalhes, com propósito e no momento exato. O Salmo 126:5 não diz, talvez colherá. Diz com firmeza, com júbilo cegarão. Ou seja, é garantido. A promessa se cumprirá. A espera pode ser longa, mas não será em vão. O céu não está em silêncio, está em construção. E quando o tempo chegar, você vai entender que cada minuto de espera teve sentido. Porque Deus nunca falha, e o que Ele planta, Ele faz crescer. Há lutas que você trava no silêncio, lágrimas que caem quando ninguém está por perto, caminhos percorridos com dor, decisões tomadas com o coração apertado e uma força que parece desaparecer a cada novo amanhecer. E mesmo que o mundo não veja, Deus está atento. O Salmo 126:5 nos mostra que Ele conhece cada esforço oculto, cada renúncia escondida, cada semente plantada no campo da dor. O céu registra tudo. Não há gesto de fé que passe despercebido. A colheita não virá apenas pelo que você falou ou mostrou, mas principalmente pelo que você suportou em silêncio. Deus honra o secreto. E quando chegar o tempo de colher, Ele fará questão de mostrar publicamente aquilo que você viveu discretamente com fidelidade. Seu esforço não será ignorado, suas lágrimas serão lembradas, e o júbilo garantido. Pode parecer que o sofrimento é longo demais e que a alegria prometida será pequena em comparação. Mas a verdade do Salmo 126:5 é clara. Quem semeia com lágrimas, colhe com júbilo. E júbilo não é apenas alegria. É uma alegria que transborda, que invade tudo, que cura o que parecia irreparável. Deus nunca entrega algo inferior à dor vivida. Pelo contrário, Ele transforma a dor em algo tão grandioso que até o passado encontra redenção. O tempo da colheita será tão abundante que você vai entender por que precisou passar por aquele vale. O que hoje te rasga por dentro, amanhã vai ser o solo de algo glorioso. O pranto não dura para sempre, mas o que Deus gera a partir dele permanece. Quando o céu disser, é hora de colher, você verá que valeu cada semente, cada lágrima e cada oração. A tentação de desistir é mais forte justamente quando o solo parece duro e os resultados invisíveis. Há dias em que você se pergunta se vale a pena continuar lutando, servindo, orando, esperando. Mas o Salmo 126:5 é um lembrete divino. A colheita sempre vem para quem não para de plantar, mesmo chorando. Deus vê a sua fidelidade. E mesmo que os frutos ainda não tenham aparecido, eles estão sendo formados. Cada lágrima rega a semente. Cada ato de fé, mesmo pequeno, movimenta o céu. O inimigo quer que você pare antes da virada, mas Deus está dizendo, continua, porque eu estou trabalhando. O choro pode durar uma estação, mas o júbilo vem como recompensa da perseverança.
Aguente firme. Quem semeia com lágrimas está escrevendo uma história que terminará com celebração. Quem olha apenas para o presente tende a acreditar que o sofrimento é definitivo. Mas o Salmo 126:5 revela que a dor não é o ponto final. Ela é um ponto de passagem. O que agora parece um fim, na verdade é a construção silenciosa de algo novo. Deus não desperdiça processos. Ele transforma lágrimas em lições, angústias em sabedoria e perdas em preparo. É duro sim, mas necessário. O coração é lapidado enquanto semeia chorando. E quem passa por esse tempo com fé descobre uma maturidade que não viria de outro modo. O que hoje fere, amanhã será cura para outros. Porque Deus é mestre em usar aquilo que machuca para gerar propósito. Você pode não entender hoje, mas vai agradecer quando a colheita vier. Porque ela trará júbilo e sentido. O que você está vivendo hoje pode ser mais do que um processo pessoal. Pode ser um legado espiritual. Há lágrimas que você derrama agora que vão frutificar não só para você, mas para as pessoas ao seu redor. Sua fidelidade em tempos difíceis, sua escolha de não desistir, sua perseverança silenciosa estão plantando sementes que darão frutos na vida de filhos, amigos, familiares e até desconhecidos. Deus transforma histórias de dor em instrumentos de cura para outros. Você está sendo moldado para carregar consolo, não só vitórias. O Salmo 126:5 não fala apenas de resultados, mas de impacto. O júbilo da colheita é também o despertar de um propósito maior. Ver que o que nasceu no seu vale se transformou em esperança para quem precisava de uma luz. E isso, aos olhos de Deus, é precioso demais para ser medido. Quando Deus cumpre uma promessa, Ele não age em segredo. A colheita mencionada em Salmo 126:5 é marcada pelo júbilo, e o júbilo não se esconde. Ele transborda. O Senhor transforma sua dor em festa, seu lamento em riso e seu silêncio em voz. A colheita é mais do que resposta à oração. É sinal da fidelidade de Deus diante de todos. E isso se torna um testemunho poderoso. A alegria que nasce depois da lágrima é contagiante. Ela inspira, levanta, fortalece outros corações. Quando você colhe com júbilo, não é apenas você que celebra. Os que te viram semeando em lágrimas reconhecem que foi Deus quem fez. E isso glorifica o nome dele. Por isso continue. Sua dor de hoje será o som da celebração de amanhã. E muitos saberão que foi o Senhor quem te sustentou até aqui. O que Deus prepara para quem semeou com lágrimas não é uma alegria superficial. É uma alegria restauradora que cura até dores antigas. Quando o tempo da colheita chega, não é apenas a resposta à oração recente, mas o bálsamo para cicatrizes que você achava que jamais se fechariam. O júbilo prometido por Deus tem o poder de ressignificar o caminho percorrido, de fazer com que as lágrimas derramadas não sejam lembradas com amargura, mas com gratidão. Ele cura a alma, realinha o coração e devolve o brilho ao olhar. Deus não apenas cumpre promessas, Ele restaura a história. O que hoje é lembrança de dor, amanhã será lembrado como o início da reviravolta. Porque a alegria que vem do céu não compensa a dor. Ela transforma a dor em celebração. E isso é graça. Chegamos ao fim desta reflexão, mas a jornada da fé continua. Se hoje suas mãos estão molhadas de lágrimas, lembre-se, você está plantando, e a promessa permanece de pé. Deus está cuidando da sua semente. O Salmo 126:5 não é poesia vazia. É uma garantia divina de que a dor do agora será superada pela alegria que virá. Você pode estar em silêncio, escondido, sem forças, mas Deus está vendo, ouvindo e preparando algo que vai exceder a sua dor. A colheita não será tímida, será com júbilo, e ela será maior do que o tempo do choro. Continue mesmo chorando. Continue mesmo sozinho. Continue porque o Deus que prometeu é fiel. E quando a alegria chegar, você vai entender que cada lágrima foi instrumento de um milagre. A promessa está viva. A colheita está a caminho.